Opa, amigos do portal JC 24 horas, bom dia. Manhã do dia 11 de junho. Olha, fazer bem aqui um resumo, pessoal. Três matérias que eu mandei aqui para o presidente do Senatep, né? Uma sobre os profissionais de saúde aqui do Tibério Nunes, que fizeram manifestação semana passada, questão de pagamento, né? E a situação de Piripiri. E por último, 15 estados e o Distrito Federal investigam fraudes no combate à pandemia. Meu amigo Eric Risselli, bom dia. Com esse quadro, com essa situação, você se sente mais representando o profissional de saúde ou um delegado de polícia? Porque, meu amigo, o negócio está sério. Bom dia. Bom dia. O papel do sindicato, hoje, ele atua por diversas frentes, né? E a gente tem que fazer vários tipos de trabalho, né? Principalmente esse trabalho investigativo. Então, às vezes, a gente faz um pouco de cada coisa, porque se a gente não existisse, né, a situação estaria bem grave, crítica. E o nosso papel é esse, é investigar, receber denúncias e ir atrás de soluções, porque o nosso objetivo maior é defender o trabalhador, porque com a defesa do trabalhador, a sociedade também se encontra protegida. Você disse se vocês não existissem, e é verdade, a gente sabe do papel fundamental de vocês, mas parece, no nosso entender, se eu estiver equivocado, pode me corrigir, parece que para os administradores desse estado, vocês só existem na hora de fazer live enaltecendo o trabalho, e não o trabalhador. Porque você me falou antes da nossa entrevista que vocês nunca tiveram na mesa de negociação, nem com o secretário, nem com o governador do estado, nem com o secretário de governo. É essa a realidade, meu amigo. Nós protocolamos diversos ofícios. Nossa última reunião foi bem antes da pandemia, para tratar de uma forma bem rápida sobre a questão do plano de cargos da enfermagem, que, diga-se de passagem, veio num valor extremamente absurdo, sem nenhum tipo de reajuste, sem nenhum tipo de ganho, mais para ganhar em tempo, né? Depois da pandemia, nenhum ofício mais foi respondido e nem sentou com nenhum outro sindicato. Então, mostra que a falta de respeito com os trabalhadores, porque no momento que você não atende o representante legal da classe, você não está respeitando a classe como um todo. E hoje, o que o trabalhador ele precisa? Ser ouvido, ter as suas demandas analisadas, as que foram para serem resolvidas de médio prazo, já colocar em prática, em implementação, e a longo prazo a gente ir trabalhando pouco a pouco. E tem coisas bem simples para serem resolvidas, mas é como você disse, muitas vezes vai para o jornal, para a rede social, tecer elogios para a enfermagem, sem a enfermagem se faz saúde, muitos parabéns, com luzes em diversos órgãos públicos, em homenagem à saúde, mas quando na verdade a gente vê que a nossa realidade é muito diferente, né? O que a gente recebe de aplauso não se transforma em valorização. Então é isso que a gente quer, ser ouvidos e ao mesmo tempo valorizados, né? Então o nosso problema maior hoje com o governo do estado é essa falta de diálogo que está atrapalhando, certo, o bom desenvolvimento dos trabalhos feitos pelos sindicatos, não é só pelo Senatep. E é por isso que muitos nós estão procurando a entidade para dizer que vão entregar os cargos e vão paralisar, né? E se isso acontecer, nós já sabemos que vira um caos. Porque sem enfermagem, nenhuma outra categoria consegue trabalhar, né? Então a iminência hoje é de uma paralisação, de uma greve por tempo indeterminado. Eu tenho certeza que eles sabem que a insatisfação não é do servidor efetivo, é de todos os profissionais de enfermagem, e essa provocação, esse pedido de greve, ele está partindo do contratado, daquele profissional do serviço precário. Primeiro, salários atrasados. O teste seletivo, receberam, já que estão agilizando para ver se não atrasa, mas já está atrasado o pagamento. E o que é mais absurdo, sem receber uma gratificação que é por direito, que é a insalubridade. Nós temos profissionais do Estado há 20 anos sem receber essa insalubridade por um contrato precário que foi feito no passado, e ele continua contratando cada vez mais, o profissional vai lá, tira uma notinha do serviço, entrega, e recebe menos de um salário mínimo.
são justamente essas pessoas que também que não toleram mais esse tipo de tratamento. Já os servidores efetivos, uma perseguição, uma coação moral que se exacerbou nesse momento. Então, fora das câmeras, esse tratamento é perseguição, é coação, é pressão psicológica para que dê resultados, mesmo sem EPI, mesmo sem remissão, e na frente das câmeras é 1001 elogios para a gente, coisa que não leva alimento para nossa casa. Né? Nós precisamos de salário digno, respeito e EPI, porque não adianta ter um reajuste se você adoecer e na hora que adoece, você perde as gratificações, e em vez de você estar sendo bem tratado pela gestão por ter contribuído e ter adoecido em serviço, na verdade ninguém nem lembra mais que você existe, nem o remédio você, até a dificuldade para conseguir um teste, e quando consegue, tem que voltar depois de 14 dias, às vezes até antes, e não consegue nem fazer o reteste, mesmo você estando ainda sintomático. Para você ver qual é o nível de tratamento que é dispensado aos profissionais de enfermagem desse estado. É só receber aqui as bênçãos da Maria José. Ela diz o seguinte: bom dia, JC, Deus abençoe o seu dia e te proteja de todos os perigos e males da vida. Parabéns ao excelente trabalho que você faz. Muito obrigado, minha amiga Maria José, um abração para você. Eric, tratar dessa maneira uma categoria valorosa que nem os profissionais de saúde e sequer receber para uma mesa de negociação ou dar uma resposta, isso aí a gente denomina como um ato covarde. Vocês que estão encarando esses dois perigos, me diga qual dos dois é mais preocupante para vocês, o covarde ou o Covid? Bem, qualquer situação que você dificulte o acesso do trabalhador, né, a uma mesa de negociação, já é um ato realmente que o termo melhor para se aplicar seria esse. Né? O que legitima uma greve? É a falta de diálogo. Então, é um momento de construção, é um momento de debate, é um momento de você receber os profissionais para ouvi-los. E muitas vezes são problemas sanáveis. Outros são problemas negociáveis a longo prazo, mas nem aqueles que são sanáveis de imediato estão sendo feitos porque não querem ouvir a classe trabalhadora. E é isso que a gente não estamos aqui atrás de mídia. Em nenhum momento nós fizemos manifestação por reajuste salarial nesse período. Todo mundo está observando. O que a enfermagem está pedindo? Apenas EPI e a sua insalubridade neste momento. Que volte para os moldes que era, porque ali sim foi um ato de extrema covardia. Em 2007, na época do governo Zé Filho, aquela alteração da insalubridade para 5, 10 e 20, depois, pela Lei Complementar 84, em 2014, no governo Wellington Dias, altera-se o Estatuto do Servidor Público, inclusive limitando em R$400 essa insalubridade, sendo que ninguém da enfermagem sequer esses R$400. Porque se tivesse, não, tudo bem, é 5, 10 e 20, vamos pagar os 400? Tudo bem, mas a maioria recebe um valor tão ínfimo que nem compensa o risco que você comete. E para a população entender o que é essa insalubridade, para eu responder essa segunda parte, a insalubridade é para você que trabalha num local que tem um risco maior de você adoecer. O que seria melhor? É você estar trabalhando num local que você não lidar com fezes, com sangue, com secreções, ou num local totalmente limpo. Todo mundo ia para ir limpo. Então, para compensar o risco, porque você se adoecer, você vai adoecer de uma forma bem grave, você ter pelo menos algum recurso para se manter naquele período. Por isso que existe a chamada insalubridade. Quanto maior o risco, maior seria esse valor. É isso que a população tem que entender, que não é reajuste, não é briga por dinheiro, é briga por segurança. Então, além do que você falou, quem não atende a categoria covarde, nós também temos muito medo do Covid, porque pelo menos esse é um inimigo invisível. Nós não estamos sabendo com quem nós estamos lidando. Então, os heróis usam capas. Os profissionais de enfermagem, que chamam de heróis, usam EPIs. E é desse que a gente precisa para proteger do inimigo invisível. E do nosso inimigo, não vou dizer que o gestor é nosso inimigo. O gestor é para ser um parceiro dos profissionais, do trabalhador. E no momento que ele se recusa a atender os profissionais, aí sim ele se torna um inimigo, um adversário da classe trabalhadora. E a gente não quer chegar nesse ponto
JC, nós não queremos grevar, mas os profissionais não aguentam mais. Fazendo um resumo básico do que a gente passa no Estado para você entender. Tinha municípios que nunca pagaram a insalubridade. Um exemplo, Pedro II. Tivemos uma reunião no dia 13 de março, e essa reunião começou a andar, veio a pandemia. Depois de uma cobrança nossa, eles implantaram a insalubridade que nunca tinham implantado. Prometeram os 40% de reajuste e não implantaram. Então já, prefeito Alvimar, pelo amor de Deus, né? Tratar os profissionais com palavra, com respeito à categoria. Se prometeu que ia pagar os 40%, por que não cumpriu? Fizeram uma reunião, deixou todo mundo até mesmo animado, ninguém estava mais nem lembrando dos problemas que o município enfrenta, porque viu que a partir daquele momento a categoria passava a ser valorizada. Não cumpriu, pagou apenas a insalubridade. Elesbão Veloso nunca pagou a insalubridade para ninguém. E aí, uma coisa interessante, tem o Conselho de Enfermagem, manda um ofício para lá. Aí, o que é que eles dizem? O que é que o prefeito diz? Que atendendo a esse ofício, vão pagar apenas para quem está no setor Covid, ou seja, eles endossam uma ilegalidade. Eu não pago a insalubridade, mas a pedido do Conselho vou pagar apenas para quem está no setor Covid. A insalubridade não é uma concessão, é um direito, certo? Então ninguém, nenhuma entidade, seja Conselho, seja Prefeitura, pode endossar uma ilegalidade. Então, todos em Elesbão Veloso merecem a insalubridade independente. Agora, se ele quisesse dizer assim, eu vou majorar para 40% para quem está lidando diretamente, não teria nenhuma ilegalidade. Então, além de ser ilegal, extremamente imoral o que algumas prefeituras fazem com os profissionais de enfermagem. Então, é bonito a gente receber, JC, tapinha nas costas, parabéns, se a enfermagem não anda, a enfermagem é que leva a saúde, isso é o que a gente escuta. Mas não queremos isso, não. Assim, eu acho que o que está faltando é dinheiro na nossa conta, um pouquinho mais de um salário mínimo para a gente levar alimento para casa. Tem gente que vê lá o profissional de saúde limpinho, cheiroso, arrumado e acha que ele ganha próximo do que ganha um médico. É muito longe o salário. É um salário mínimo. E até muita gente que diz, do que valeu estudar. É o que a gente pergunta. É por isso que essas pessoas querem parar. Então hoje não era para nenhum gestor estar esperando provocação de sindicato para majorar essa insalubridade para 40%. Era um momento de valorização. É tão pequeno, quando você majora, não é que você vai pagar mais 40%. Já tem 20%, vou só acrescentar mais 20%. Aí, JC, a gente entendeu o que são esses 20%. 20% em cima de um salário de um técnico de enfermagem que ganha R$ 1.300 é R$ 260. É por isso que é R$ 260. Aí eu lhe pergunto, R$ 260 dá para se alimentar um mês? Então, parece ser uma coisa absurda. E não é. É só isso que essas pessoas estão pedindo. Que seja majorada a insalubridade nesse momento, mas lógico, uma atenção especial, porque não adianta ter o salário se você não entrega o EPI. Porque o outro problema, tem o EPI, e esses EPIs estão sendo racionados de tal maneira que expõe o profissional a risco. Se não existisse mais H1N1, meningite, tuberculose, outras doenças de alta infecciosidade. Nesse momento, só existe a Covid. O profissional está pegando outras doenças do EPI em outros setores. Então, a fiscalização, entregar os cargos, ninguém atende mais, parece ser uma coisa absurda. Meu Deus, não poder o sindicato chama todo mundo para parar, é porque essas pessoas estão morrendo. Nós já tivemos 2 óbitos de profissionais de enfermagem no estado do Piauí. Nós temos quase 200, isso é porque há subnotificação, porque nem todos conseguem teste. Se a gente for calcular, nós hoje, só no estado do Piauí, de profissionais de enfermagem, nós temos pelo menos 500 profissionais afetados pela Covid. Né? Os dados oficiais, um pouco mais de 100 profissionais afetados. Meu Deus do céu. Rapaz, diante desse quadro, quais os próximos passos que serão dados pela categoria? Vai até aqui uma pergunta seguida de uma sugestão, né? Por que não mobiliza a Justiça, o Ministério Público, a Procuradoria? Está extremamente sensível, porque ele causa um problema não só fisiopatológico, também emocional.
Então, muita gente está adoecendo, os níveis de problemas de saúde mental aumentaram significativamente. Então, essas pessoas já estão sem medo, não tem mais o que temer. Temer o quê? Perder o que não tem, o que nunca teve, ou o que não... Então, só tem uma maneira delas reivindicarem, é entregando seus trabalhos, é parando mesmo, certo? Então, quando você vê Piripiri, Picos, Parnaíba e o hospital de Piripiri se organizando para fazer uma mega paralisação e deixar de fazer os atendimentos, isso é uma coisa preocupante. E aí, JC, eu chamo aqui a atenção de um povo que, assim, eu senti falta dele junto conosco, a OAB. Nós estamos precisando de todas as entidades unidas nesse momento. Então, a OAB faz um papel de excelência. E precisamos dela para mediar essas ações. O Ministério Estadual faz um fantástico de fiscalização, inclusive em loco, né, sem medo, vão lá, todo mundo se escondendo nesse momento, mas o Ministério é atuante. Mas tem que criar mais trabalhador, porque sem o trabalhador gera ônus para o Estado. Afasta aquele trabalhador e tem que colocar outro no local, então são dois gastos. Então é mais fácil você conceder um EPI de qualidade do que tocar o trabalhador. É isso que a gente quer com o governo. Nós queremos também que olhe essa situação, porque nós tivemos em novembro uma reunião com o doutor Cláudia Seabra, onde fizeram pagar o salário atrasado de setembro. Vieram pagar no mês de dezembro. Né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses atrasados os profissionais de enfermagem. Pagaram. Depois atrasou de novo. Pagou, no mês de março, pagou o mês de janeiro. Né? Aí depois que começaram a atualizar, já está atrasado novamente. Então não é uma coisa simples, não. Quando a gente fala em parar, é porque o dinheiro está faltando em todos os pontos. E aí outra coisa que você vê, o quanto era simples, seria simples de resolver, mas uma falta de planejamento, e essa falta de diálogo com os sindicatos está atrapalhando a população por parte do gestor. Teresina fez tomou uma medida que foi suspender o transporte público aos finais de semana. Aí vem a greve dos rodoviários. Então também já limitou significativamente o número de ônibus. E esqueceram que nós temos trabalho da saúde que depende do transporte público. Aí ele está escalado, porque ele não é como um trabalhador, vai de segunda a sexta. Ele vai de domingo trabalhar e não tem ônibus. E aí ele vai querer pegar um transporte de aplicativo. E normalmente, você sabe muito bem disso, quanto menor o salário do profissional, mais distante do serviço ele mora. E aí, às vezes, ele gasta 25, 30, 35 reais para ir trabalhar, mais 35 para voltar para casa, 70 reais. Que ele recebe no plantão 100 reais. Ou seja, ele paga para ir trabalhar, porque se ele for sábado e domingo, ele gastou 140 reais para ir trabalhar, para, no final das contas, sobrar pouco mais de 50 reais para ele se alimentar. E nem isso pensaram. O que eles tinham que ter feito, como os hospitais privados fizeram? Disponibilizado vans para facilitar, ou mesmo conceder um auxílio de transporte em dinheiro no contra-cheque, nesse momento, um valor a mais para aqueles que estão errados. Ou mesmo dispensar esses profissionais de trabalho no final de semana, organizar as escalas, de maneira que quem não tenha condições de vir trabalhar, porque depende do transporte público, não tenha sido escalado. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, fiz uma reunião com o doutor Gilberto anteontem, na terça-feira, e tratamos de diversos problemas. Uma questão de acesso dentro do hospital. Ele disse que iria conversar com o profissional que estava fazendo isso, mas diretamente nesse ponto ele disse, que realmente eu vejo que há necessidade de ter uma mudança. Então o sindicato faça a provocação para o hospital, porque nós temos apenas uma van, não dá para atender todos os profissionais. Vai ter que achar uma medida, porque botar falta num profissional é um absurdo. E aí ele disse que quem justificasse nesse momento não pegaria falta. Mas quantos e quantos outros RHs de outros hospitais não tem assim um frenesi, uma coisa com o trabalhador, e até os segundos conta para jogar ali, parece que tem prazer de botar uma falta, o que é absurdo. Qualquer local, você faltou um dia, desconta um dia. No estado, um dia desconta 2 dias desconta 3. Ou seja, se tu faltar 3 dias porque não consegue chegar, tu tá devendo agora pro serviço. Rapaz, você não tem mais nem dinheiro para receber. Meu amigo, isso é no mínimo absurdo.
Eric, É por isso, JC, essa é manifestação do por dia isso que eu 19, digo, o vocês problema pretendem o do quê? Estado é urgente. É, o- É parar, é pedir para o governo ouvir essas pessoas. O que elas estão pedindo aqui é muito pequeno. Não era para a gente estar hoje tratando de uma situação dessa. Como é que eu venho aqui pedir para o trabalhador ir trabalhar? Onde foi que já se viu um sindicato pedir para o trabalhador ir trabalhar? Ele está disposto, ele está na parada de ônibus e o ônibus não chega. É a primeira vez que a gente vê isso. Uma falta de organização, uma falta de respeito com o trabalhador. E a gente não entende como foi que chegou a esse ponto, porque isso não é uma coisa difícil. O mais difícil era a gente conseguir evitar mortes. Estamos conseguindo. Agora, como essas pessoas que estão conseguindo evitar mortes? Com conhecimento, com coisa que elas têm hoje. Pronto, me tira aqui o. Você falou uma coisa muito interessante, evitar mortes. Eu tenho a impressão que é exatamente por estar evitando morte que vocês estão contrariando os governantes. Você sabe por quê? Porque a previsão do prefeito de Teresina foi que seriam, se eu não me engano, 18 mil mortes. Cavou covas, não sei mais o quê. O prefeito de Floriano, acho que antes do Covid, já mandou fazer um cemitério completo. Não sei se foi pré-venda ou sei lá o que foi. Então, considerando que as previsões dos governantes foram as mais macabras possíveis, considerando que vocês, profissionais de saúde, valorosos de verdade, contrariaram e estão contrariando todas essas previsões. Será que não é aí o X da questão? Será que eles não queriam que vocês deixassem o caos acontecer? Bem, isso seria assim, totalmente contrário Bom, ao nosso, me a permita nossa rapidinho, me código de permita. Eu ética, né? sei que o que eu Mas eu estou falo. entendendo a colocação. Dá licença rapidinho, por favor. Eu sei o que eu estou falando parece até absurdo, é a verdadeira antítese do que se espera, mas é o que está se vendo. É o que está se vendo. Na verdade, como eu disse, eu entendo perfeitamente o que você está colocando, porque é o seguinte, esses governantes, o governo do Estado, os municípios, o prefeito de Teresina, sabe do potencial de saúde dos seus profissionais, que realmente a preocupação deles se tornou outra, não profissional, porque sabe que de conhecimento aqui nós temos uma formação muito boa, muito direcionada na área da saúde, certo? Não é só a questão da equipe médica, mas você vê que o preparo dos profissionais de enfermagem são profissionais extremamente voltados para atuar no sofrimento. Porque as pessoas até confundem o papel, né, acham que o enfermeiro é quase um médico. Não existe isso, ele é um enfermeiro completo, ele não é quase nada, ele é total, ele é na totalidade de um enfermeiro, certo? Que o técnico é quase um enfermeiro, não, o técnico é um enfermeiro completo, porque são pessoas preparadas para atuar cada um na sua área. O médico vai tratar a doença por meios químicos, são as drogas, por meios físicos, radiação, cirúrgico, a enfermagem cuida. Então não adianta só você dar o remédio se você não sabe a posição que melhora a respiração, se você não sabe a posição que faz a drenagem, utilizando da própria fisiologia, da própria gravidade, para facilitar a drenagem. E por aí vai. Então são profissões que trabalham com o objetivo como que é salvar a vida. E eles confiam tanto nessas profissionais que eles sabem que as mortes não vão acontecer. Só que não adianta você investir na qualidade, sendo que o ponto principal, a diferença principal da qualidade é o trabalhador. E nós estamos vendo que essa qualidade ela só existe por uma coisa que não tem como ninguém tirar de você, que é a sua capacidade, o seu aprendizado que você armazenou na sua memória. Mas eles tiram tudo da gente. Eles tiram o salário, eles tiram o vale-transporte, eles tiram dinheiro da gente aumentando a previdência, como a prefeitura fez, deu um reajuste de 6, e aumentou a nossa previdência, deu um reajuste de 5 e aumentou a nossa previdência em 7. Perdemos 2. Na verdade, no acumulado dá muito mais, né? O governo do Estado, da mesma maneira, deixou uma previdência quebrar, porque nunca fez um concurso que não pode aumentar o gasto. Só que o que mantém a previdência é justamente os seus servidores ativos. E nós só temos um número pequeno de trabalhadores jovens no governo do Estado. E nós já sabemos o que é isso. É uma maneira de quebrar a saúde para entregar para uma empresa que nós já vimos, essa FEPSE, que é uma péssima qualidade na gestão, uma péssima qualidade na prestação do serviço, mas assim, são ótimos
para tirar dinheiro do profissional. Essas empresas privadas, que são as famosas OS, OCIPs e outras organizações da vida, é tentar ao máximo quebrar a saúde, mostrar que o SUS é ineficiente na gestão pública e passar para essas entidades, e depois a gente virar o caos que nós vimos, como foi a saúde do Rio de Janeiro, quando essas entidades entraram lá. Então, José, nós precisamos tomar uma medida urgente. Eu conclamo a enfermagem de todo o Estado, não importa se você é efetivo ou se é contratado, a parar. Nesse momento, nós temos que parar para socorrer a saúde, para salvar, para mostrar, porque enquanto a gente fica só aguardando chegar, a população continua morrendo, e essas mortes são muitas vezes porque nós não conseguimos rever por falta de estrutura básica. Então, só agora fazendo a emenda no que você colocou. Tem mortes que poderiam ser evitadas. Aquelas que a gente consegue salvar é pura e exclusivamente com o nosso trabalho. Porque falta material adequado, faltam muitos insumos para a gente trabalhar, muitas vezes falta o profissional, certo, motivado, porque não é você ter um profissional trabalhando que chegou às 9h30, o plantão dele era às 7h, porque dependeu de um ônibus que nunca passou, ele teve que pedir favor para alguém para ir deixá-lo trabalhar, e no final do mês ele tem um desconto por uma falta que foi trocada pela própria gestão. E aí, os que ficaram lá aguardando o colega chegar, deixaram de prestar uma assistência de qualidade pela sobrecarga de trabalho, e aquele paciente às vezes vai a óbito. Então, precisamos nesse momento, é justamente isso, é parar para garantir que o gestor nos veja com mais responsabilidade, certo? E eu, assim, nesse momento aqui, a gente fala assim um pouco exaltado, porque você vê que a indignação é por coisas básicas, não é por coisas difíceis, coisas complexas, coisas absurdas, não. É coisa básica. EPI, né? Nós temos empresas que fabricam, tem até indústria química fina aqui no Piauí, certo? Mas nós não conseguimos hoje ter um EPI de qualidade para fabricar um EPI, uma máscara de 3 camadas. Né? Tem que ficar dependendo disso, daquilo. Outro detalhe, né? Os profissionais de enfermagem que estão adoecendo estão voltando, JC, sem fazer a retestagem. E esse profissional está contaminando os colegas, que contaminam os pacientes. Então é outro absurdo. Esse profissional que está doente, volta às vezes sintomático, não tem ninguém, certo, para fazer um atendimento desse profissional. Só tem uma preocupação, cumprir o protocolo. Você tem que voltar, não importa como é que o profissional está. Então está muito cômodo para o secretário de saúde cuidar de papel. Mas quem cuida dos trabalhadores que faz a Secretaria de Saúde existir? É isso que a gente quer. Você disse aí duas coisas, né? Que disse assim, às vezes fala exaltado, e disse também que estão querendo colocar a saúde pública para ser gerida por uma instituição particular. Não é isso? Isso me lembra o que eu falei ontem. Eu disse ontem que a maioria dos políticos que detêm mandato há muito tempo no Piauí, eles investem na vida privada em universidades, escolas particulares e instituições de saúde, clínicas, hospitais particulares, para que eles possam faturar. E, ao mesmo tempo, eles investem no desgaste da saúde pública e da educação pública também. Ou seja, eles pioram o Estado e investem na rede particular. Então, já que você diz que às vezes fala exaltado por conta disso, eu vou, de maneira bem calma, me dirigir a esses políticos que assim procedem e em seguida lhe fazer uma pergunta. Os políticos que assim procedem são sacripantas. É isso, sanguessuga, parasitas. É isso que vocês são. Me diga uma coisa, Eric. Falando em político, você pode dizer o nome que você não vai estar puxando e nem mostrando tendência aqui, não. Tem algum representante do Estado, deputado, vereador de Teresina, ou deputado federal ou senador, abraçando essa causa de vocês? Aliás, de vocês, Olha, não. Nossa, porque hoje nós estamos com o celular na mão, amanhã eu posso estar com o soro no braço. verdade. Olha, quando a gente fala
da questão de políticos que estão nos ajudando, primeiro a gente tem que entender uma coisa. Todo mundo pensa que sindicato naturalmente já apoia político A ou B ou C. Eu não sou filiado em nenhum partido político. Nenhum. Me permita Nunca mais uma vez. Sindicato que mostrar tendência, aqui a gente nem conversa. Olha, meu amigo Érico, Ótimo. você que está nos acompanhando, deixa eu dizer bem que uma coisa. Político nenhum tem vez no JC. Aqui a gente dá vez à ação. Se o cara fez, se presta, tá aqui. Puxar para partido político, eu já fui filiado, certo? E eu acho que o nome permanece lá, mas me afastei de política exatamente por nojo de tudo que eu estou vendo. A minha política aqui é política de classe. Eu defendo a enfermagem, né? Tem muitos colegas que já passaram pelo sindicato e hoje defendem, a gente consegue fazer uma filtragem de quem defende a sua causa particular, de quem defende apenas o seu projeto e defende a categoria. Eu preferi defender a categoria, né? Sou servidor público concursado, tanto do município como também de um município como de outro. Trabalho em 2 municípios. Tenho acesso em diversos gestores, a diversos gestores. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é centro-direita, centro-esquerda, porque a minha política é a política de classe. Mas quando você coloca aí, tem alguém apoiando? Bem, apoiando todo mundo diz que está. O problema é esse. Não, diga com ação. Só que quando você pede a efetividade do trabalho, aí é que você vê que tem muita gente que não quer se indispor, às vezes com o chefe do executivo, porque nós temos que lembrar de uma coisa, quem tem o poder de encaminhar qualquer projeto para passar na Câmara ou na Assembleia, para mudar, para garantir qualquer tipo de reajuste, ou seja, qualquer coisa que envolva aumento de despesa, tem que vir do chefe do executivo. E aí, nessa hora, é que a gente vê, primeiro, quem está atrás de facilitar que esse projeto chegue lá. Porque a gente não quer aqui merchandising, não. Está aqui meu projeto de lei. Sim, mas você está se empenhando para que o governador, que o prefeito do seu município encaminhe? É isso que a gente quer saber. Porque não adianta simplesmente para ter mídia. Porque o que nós estamos cansados é justamente isso, de muita mídia, de muita coisa bonita e pouca efetividade. Então, o que nós queremos é que todos os prefeitos, prefeito Firmino Filho, governador do estado Wellington Dias, com os seus secretários, seus presidentes de fundações, olhem para a categoria, a classe trabalhadora, porque eu vou dizer, se nós pararmos nesse momento, não tem quem cuide. Não queremos que se instale um caos. E outra coisa, JC, que eu vou aproveitar o que você me concedeu, para lembrar de uma coisa. O judiciário tem que entender que sindicato, quando ele luta, é para todos. E não tem que enxergar muitas vezes o trabalhador como um inimigo. Porque parece que, assim, quando é um serviço privado, tem uma visão macro da situação e tentam chegar sem um meio termo. Às vezes, no serviço público, nós temos, ou no judiciário estadual, né, parece que não tem a mesma visão. Acha que porque ele estudou com o prefeito, porque estudou com o secretário de saúde, são amigos, pode tomar uma decisão lá do seu apartamento sem analisar, sem obrigar. Então, assim, nós tivemos uma decisão de um desembargador, Erivan Lopes, que disse, opa, peraí, teve greve, os enfermeiros fizeram greve, pois sentem, conversem, e vou dar esse despacho. É assim que tem que se pensar. Certo? Então, assim, uma pessoa que eu aproveito aqui para dizer, puxando o saco de ninguém não, mas dizer que é uma decisão pensada, acertada, que quando viu que existia um problema, aquele problema precisa ser sanado e não criado um novo problema com a categoria. Né? Então é isso que a gente quer, que o judiciário, no momento da paralisação dessa, peça por gestor, pode até dizer, opa, peraí, vamos suspender, se for o caso, suspender. Não é, sentem, converse, dialogue, mas ninguém, eu tenho certeza que eles essa mensagem vai chegar até eles e vai fazer esses gestores sentar com os profissionais de enfermagem para debater e não precisarmos dessa greve que vai explodir, e é por todo o estado. Eu lhe fiz essa pergunta porque toda manhã a gente tem aqui um editorial, uma coisa, e eu disse aos vereadores de Floriano, aos 14 vereadores, prefeito e vice, falei aqui, né, que ligassem para os seus deputados estaduais, federais e senadores
que batesse na porta deles, da mesma maneira que bateram na porta da população há 2 anos, quando foi para colocar eles lá. Aí uma colega me perguntou se depois dessas minhas palavras algum vereador me procurou. Vou dizer para minha colega o que diga aqui, nenhum me procurou. E eu não quero que procure a gente não, eu quero que procure o deputado. Mas se procurar o deputado, não custa nada fazer um feedback. E eu quero dizer que o silêncio não é para o JC, o silêncio é para a população. Eu espero que a população não sofra de amnésia eleitoral na hora certa e nem vote com a barriga, porque o resultado é esse. É o voto com a barriga que resulta nesse monte de coisa. Meu amigo Érico, parabéns pelo seu trabalho, sucesso, muito obrigado. Estamos às ordens aqui, literalmente 24 horas. Eu que agradeço e aproveito também para cobrar aí o prefeito Joel aí em Floriano que estenda a insalubridade para os profissionais da atenção básica, porque ele pagou para o SAMU, parabéns por esse ponto positivo. Mas mesmo assim corre no erro grave, junto com o James, né, o secretário de saúde, que limitou a insalubridade à atenção ao SAMU. Lembrando que são profissionais de excelência na atenção básica, quando impede que a doença se prolifere, quando estão na prevenção. São pessoas que não sabem qual é o paciente, pode ser qualquer um. E muitas vezes ele só se dá conta que ele já está contaminado depois do atendimento que ele fez. Então, senhor prefeito de Floriano, secretário de saúde, pague a insalubridade dos profissionais da atenção básica no grau máximo, assim como o senhor fez também para os... E eu aproveito para agradecer o espaço, né? Ficamos muito felizes por essa oportunidade da gente esclarecer alguns pontos sobre a enfermagem do Estado. Ok, então. Muito obrigado a você mais uma vez. Nós conversamos aqui com o presidente do Senatep, o enfermeiro Eric Risselli, que está batalhando aí, lutando contra um vírus e uma praga, né? O vírus é o Covid e a praga é o covarde. Vamos encerrando por aqui, agradecendo a cada um de vocês, pedindo a Deus que abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.